queria viajar para algum lugar, para outro país, tinha que levar comprovante, né, que foi vacinado contra a Covid. Então, a gente pode dizer assim, sou vacinado. E se não da Covid, mas, né, todos nós temos várias vacinas, né, que a gente tomou durante a vida. Mesmo que as vacinas então, da Covid não eram 100% eficazes, a gente se deixou vacinar. A gente confiou que, de alguma maneira, ela ia nos proteger contra essa enfermidade que assustou o mundo inteiro. E, infelizmente, né, levou a vida de muitas pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque nós, cristãos, nós temos uma outra vacina que a gente recebeu, que é muito especial. A maioria de nós recebeu essa vacina quando era ainda bebê. E a gente não levou com seringa, nem com gotinha na boca. A gente recebeu essa vacina, como vocês viram hoje. A gente recebeu pela pele e pelos ouvidos, com a água e com a palavra de Deus. A gente recebeu a vacina de Deus, o santo batismo. E a gente pode então dizer para todo mundo, com fé e com toda certeza, essa a gente não tem dúvida nenhuma. Em vez de falar assim, sou vacinado, a gente pode dizer, sou batizado. Sou batizado. Porque o batismo é a vacina de Deus contra a nossa pior doença, nossa pior enfermidade, é o pecado, que afasta a gente de Deus, afasta a gente da salvação eterna. E como a gente viu no texto hoje, né, o próprio Jesus se submeteu ao batismo de João Batista. Não porque Jesus era pecador, não, ele não precisava de batismo, mas ele disse, eu quero cumprir toda a vontade do meu Pai. Então, mesmo não precisando, Jesus se deixou batizar e, naquele momento, Deus, com a sua voz, disse, né, este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Ou, você é meu filho amado, em quem eu me agrado. O que o batismo produz na gente? O batismo produz na gente perdão de pecados, vida e salvação. E cria, naquele momento, duas coisas na gente. Primeiro, a fé em Jesus. Segundo, o batismo cria em nós anticorpos. Anticorpos contra o quê? Contra o pecado. Esses anticorpos que o batismo cria na gente, a Bíblia chama de várias formas. Novo homem, novo eu, nova criatura, nova pessoa. Por isso, quando a gente diz assim, eu sou batizado, a gente está afirmando o que o Paulo disse na epístola que a gente ouviu hoje. Ele diz assim, ó, a nossa velha natureza foi crucificada com ele para que o corpo do pecado seja destruído e nós não sejamos mais escravos do pecado. Então, quando eu digo eu sou batizado, estou dizendo eu fui crucificado com Jesus, eu morri para o pecado, agora eu não sou mais escravo do pecado. E no texto, Paulo ainda diz que no batismo a gente é unido com Jesus, unido com a sua morte e unido com a sua ressurreição. Ele diz, vocês foram sepultados com ele. Então, novamente, quando você diz assim, eu sou batizado, não é só uma coisa que aconteceu lá, quando você era um bebezinho, né? Ou como o Gustavo hoje, né? Já era um pouquinho maior. Não. Quando você diz isso, você está dizendo, eu morri para Jesus na cruz com o pecado. E hoje eu ainda morro com Jesus para o pecado. A gente ainda tem pecado em nós. Mas depois da vacina do batismo, o pecado não mata mais a gente eternamente. O pecado também não condena a gente diante de Deus e mais,
o pecado não domina mais a vida da gente. Ele não tem mais poder sobre nós. Por quê? De novo eu vou ler o que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo responde. Olha o que ele diz para nós. Assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Nós já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês devem se considerar vivos para Deus. Então ele está dizendo, a gente é unido a Jesus. Na verdade, né? A gente pode dizer assim, com aquelas palavras ali, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente tá sendo dito assim, você está sendo batizado para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está sendo unido ao Deus triuno. E agora você vive para Deus. Você não vive mais para o pecado. Onde é que está o poder de tudo isso? Quando eu converso, né, sobre o batismo com os pais, os padrinhos, também na catequese, né, eu digo assim, quando a gente é vacinado, ou leva os filhos para ser vacinados, onde é que está o poder da vacina? Não está no médico ou no enfermeiro que aplica a vacina, não está na criança que é vacinada, nem está em quem leva a criança para ser vacinada. Pode ser o pai, a mãe, a avó, a tia. Onde é que está o poder da vacina? Está nela mesmo. Dentro daquele, né, daquela gotinha, daquela seringa, ali está o poder da vacina. Então, o poder do batismo também não está nos pais, nos padrinhos, não está na criança, nem no pastor. O poder do batismo está na palavra de Deus que Jesus mandou, unida com a água. Por isso que a gente aplica o batismo para crianças até recém-nascidas. Porque nem adulto, nem criança tem poder algum no batismo. Não tem que aceitar Jesus. Quem age ali é o Espírito Santo. E põe a fé, desde o mais novinho até o mais idoso. Jesus disse, ninguém pode entrar no reino de Deus se não for pela água e pelo Espírito, se não nascer da água e do Espírito. E Paulo e Pedro dizem assim, ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo que a gente nascesse de novo e dando-nos uma nova vida. E aí olha que o Pedro fala, todo mundo sabe a história do dilúvio, né? Ele diz assim, aquela água do dilúvio representava o batismo, que agora salva vocês. Aquela água do dilúvio, né? Que trouxe morte para quem zombou de Deus, através daquela água, uma família foi salva, porque creu em Deus, né? Então, eles foram salvos por meio da água, através daquela arca, né? A gente pode dizer, o Pedro diz, né? Aquela água representava o batismo, a gente pode dizer que aquela arca é a salvação de Deus. E ele diz agora, esse batismo salva vocês. Não é porque o batismo em si, sozinho faz alguma coisa, porque no batismo está Jesus, está o Espírito Santo, está Deus Pai, e ali ele nos chama, como a gente ouviu na leitura de Isaías, eu te chamei pelo nome, agora você é meu. Então, meus irmãos, quando a gente diz isso aqui, ó, sou batizado, isso significa várias coisas práticas na sua vida, na nossa vida. Eu até ia colocar aqui, acabei esquecendo, mas eu vou ler aqui para vocês. Quando a gente é batizado, olha só, eu sou um membro da família de Deus, também chamado de corpo de Cristo, igreja, ou, como a gente falou no credo, comunhão dos santos. Quando eu sou batizado, eu não sou mais controlado pelo pecado. E eu não sou mais condenado pela lei de Deus. Mas agora eu sou dominado e guiado pela graça salvadora de Jesus. Quando eu sou batizado, eu sou revestido com o próprio Jesus. Paulo diz, quando vocês são batizados, vocês são revestidos de Cristo.
E como eu disse antes, a gente é unido ao Deus triuno. Quando eu sou batizado, eu recebo as qualidades de Jesus, e os seus dons, e o seu Espírito Santo, né? Jesus faz uma troca com a gente. Quando ele morreu na cruz, ele levou os nossos pecados e deu para nós a sua santidade e as suas qualidades. Quando eu sou batizado, eu tenho uma promessa, a promessa de ser ressuscitado e ter vida eterna com Deus. E quando eu sou batizado, eu não tenho mais medo da morte, eu não tenho medo do diabo, eu não tenho medo do inferno. Porque se a morte vier hoje, se o diabo me tentar hoje, se me ameaçarem com medo do inferno, é só eu lembrar e dizer, eu sou batizado. Morte, inferno, diabo não me assustam, nem me atingem. Agora, meus irmãos, essa fé, da qual eu falei até aqui, ela precisa ser alimentada. Sempre. Como acontece com o nosso corpo físico, né? Para isso, Deus dá o que a gente recebe aqui na igreja, principalmente. A sua palavra e o sacramento da ceia. Vejam, eu tenho certeza que todos vocês comem todos os dias. 2 vezes, 3, talvez até mais vezes por dia. E eu tenho certeza que não é por obrigação. Ninguém obriga vocês a comer. E nem é por costume, né? A gente não precisa obrigar ninguém a comer. A fome vem, você vai procurar o que comer. E não é costume, né? Eu como por costume, então hoje eu não vou comer. Não. Assim, a gente come para alimentar o corpo porque ele precisa. Né? Ele precisa de energia, precisa de forças. Assim também a vida espiritual. A gente alimenta ela não porque somos obrigados, nem por costume. Então, sendo bem claro, a gente não vem aqui na igreja para manter um costume. A gente vem aqui para alimentar a fé que a gente recebeu um dia. E nem venho por obrigação, eu venho porque meu pai e minha mãe me obrigam, né? Ou eu venho aqui porque um dia eu preciso de uma igreja para casar, para ser enterrado. Não, eu venho aqui porque eu preciso alimentar a fé. E aí o apóstolo Paulo diz em Gálatas assim, ó, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Essa vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então, essas palavras devem ser nossas. Olha, eu não vivo mais por minha vontade. Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé nele. Então, ele me guia. Por isso a gente pode completar essa frase, dizer assim, sou batizado e Cristo vive em mim. E assim a gente pode viver, meus irmãos, verdadeiramente um ano novo, né? A gente está no dia 12 já do ano novo. E eu costumo dizer assim, a gente festeja, né, a virada do ano, é muito bonito, é bacana se a gente puder estar junto com os familiares, né? Mas na prática, né, a gente mudar de ano não muda muita coisa, né? Muda a folhinha do calendário, muda o número do ano. A gente já começa o ano descansando, que é feriado, né? Mas e depois? Continua a mesma coisa, cada um tem as suas responsabilidades, né, os seus deveres, tem os seus desafios, as suas alegrias. A gente sempre tem esperança, esse ano vai ser melhor. Mas aí a resposta vem aqui, como é que o seu ano vai ser melhor? Se você estiver unido a Jesus, aí o seu ano vai ser sempre melhor. Paulo diz, quem está unido a Jesus, a Cristo, é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo. Unido a Jesus, a gente pode realmente viver um ano novo. Sendo batizados, meus irmãos, Deus também chama a gente para uma outra coisa. Vocês ouviram lá em Isaías, que através do profeta Deus diz assim, eu vou chamar os meus filhos do leste, do oeste, do norte, do sul, todos eles vão vir a mim. Essa é a tarefa que Deus dá para nós. Ele usa a gente para chamar as pessoas do norte, do leste, do oeste, do sul, de todos os lugares. A gente é chamado para compartilhar com as pessoas
Onde? Você não precisa ir longe, você não precisa ir para a China, para o Japão, para o Paraguai. Lá no seu dia a dia, na sua família, onde você trabalha, onde você estuda, ali você é chamado para dizer para as pessoas: eu sou batizado. Explicar para elas o que significa isso. Explicar para elas que você tem uma vacina muito especial que ela pode receber também, que é o batismo. Então, meus irmãos e irmãs, que em todos os dias desse novo ano, vocês possam dizer isso com fé, testemunhar isso com palavras e ações. Como eu disse, no dia a dia, nas redes sociais, né, na internet, com coragem, com alegria, com certeza, dizer isso para as pessoas. Eu sou batizado. E quando vocês encontram, né, alguém sofrendo, talvez por enfermidade, luto, outros problemas, vocês podem dizer assim: olha, eu também passo por isso, mas eu tenho alguém que me acompanha no sofrimento, porque eu sou batizado. Eu tenho alguém que me ajuda quando eu passo por isso. Você não quer também ter essa pessoa te acompanhando? É Jesus. Então, meus irmãos, que também este eu sou batizado faça vocês voltarem sempre aqui, para ter a fé alimentada, para ter os dons aperfeiçoados. E assim vocês aqui recebam sempre de novo o que vocês receberam lá no batismo: perdão, vida e salvação, que Deus deu para cada um de nós, com a sua vacina contra o pecado, que foi o batismo. Vamos ler todo mundo junto? Sou batizado. Graças a Deus. Amém.